Boa noite, pessoal. A gente vai aguardar mais um minutinho aí antes de começar aqui. Esperar acabar a palestra do Davi, porque teve uns probleminhas técnicos ali no começo da palestra. Então a gente vai deixar ele passar um pouquinho do horário lá para compensar o horário. Mas 5 minutinhos já começa aqui. Se quiserem se apresentando no chat, que daí a gente já vai conhecendo um pouquinho de vocês. Boa noite a todo mundo que está aguardando. Simone, Cláudio, Dilene, a Cláudia, a Jéssica. Vamos só aguardar mais um minutinho. 19h50, mais 2 minutinhos aí, esperar o Davi terminar a palestra anterior. A gente já inicia por aqui. Se vocês quiserem se apresentando no chat, falar de qual cidade é, de qual projeto ou organização que participa, que isso é sempre uma informação importante para a gente, para o palestrante principalmente, né, Felipe? Daí a gente já fica de olho aqui e logo logo a gente começa.
Bom, acho que eu vou já começando a abertura. Eu vou fechar aqui também. Uhum. Pera aí, Daí fechei ele aqui. Tô, a gente tô tava pra ti, né? aguardando, a gente tava aguardando ali o Davi terminar a palestra dele, mas acho que vai mais um minutinho ainda. Acho que a abertura já dá para ir começando aqui. Bom, essa palestra, esse webinar, ele faz parte dos talks temáticos, que é um pré-evento para o Hackathon de Projetos Sociais, que vai acontecer na próxima semana, com abertura no dia 26, e onde vão participar diversas instituições que vão ter oportunidade ali de elaborar um projeto, um planejamento de um projeto com a ajuda de mentores, treinamentos, e os melhores projetos vão receber premiação. Então, a gente já está com a inscrição fechada para o Hackathon, mas quem tiver interesse ainda em participar, a gente pode abrir a sessão para quem está participando aqui dos talks temáticos. Pode entrar em contato com a nossa equipe, mandar e-mail, que a gente ainda consegue dar um jeitinho. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou voluntário do PMI Paraná, a gente que está organizando esse evento, o Hackathon de Projetos Sociais. Então, nós convidamos diversos parceiros para ajudar a gente aí com as palestras, e o Felipe, ele é um desses parceiros. O Felipe, ele já é um cara fera na área de projetos de captação de recurso e na área social em geral. Ele é pós-graduado em marketing, ele é proprietário da FN Patrocínios, ele é captador de recurso há mais de 10 anos trabalhando em organizações, e hoje é proprietário da empresa O Que Faz Sentido para Você, que atua como agência na assessoria de encontrar projetos que atendam às expectativas das empresas. E somente esse ano de 2020 já captou mais de 3 milhões por meio de incentivos fiscais. Então, eu vou passar a palavra aí ao Filipe para nos prestigiar aí com seu conhecimento. É contigo, Felipe. Obrigado, Ricardo. Boa noite, pessoal. Primeiro aí um prazer aí o convite do PMI em falar de captação de recursos. Eu tenho aqui a honra e o desafio de terminar as palestras, né? Eu sou o último palestrante. A semana inteira aí a gente teve um time muito forte, então eu tenho a honra e o dever de entregar aí as palestras no nível que o PMI merece. Bom, gente, eu sei que o Davi estava terminando ali a palestra, a gente pode até dar mais um tempinho, mas a gente vai trocando aqui uma ideia. Eu já quis colocar aqui um pouquinho do nosso novo normal, né? Eu aprendi algumas coisas que eu não sabia fazer, uma delas é fazer churrasco. Olha só, eu tenho uma fotinho ali, virei agora quase um especialista em fazer churrasco em casa, então eu fui aprendendo algumas habilidades que eu não tinha, e pela questão da pandemia eu fui trabalhando essas questões. Bom, e como eu já fui apresentado, é bem essa a ideia, tá, gente? A gente vai falar de captação de recursos de uma forma completamente diferente do que vocês estão acostumados a entender ou a ouvir. Só que eu preciso muito da participação de vocês. Como a gente não está vendo aí vocês, a gente não sabe o que vocês estão sentindo, o que vocês querem, então eu vou precisar muito da participação para que vocês digam de onde vocês são, se vocês têm projetos, se vocês já tiveram projetos captados via leis de incentivos. A gente vai apresentar aqui todas as leis federais, estaduais, municipais e assim por diante. Tá bom? Eu não sei quantas pessoas tem aí na sala. Você que me diz aí se a gente já pode começar, espera mais um pouquinho. A gente Como está é que com estamos? 14, a gente tá com 14 pessoas. Beleza. Como é que estava Eu lá acho. pela... Eu não sei se Dá o para ir time já começando está. devagar, eu acho, viu, Felipe? Tá bom. Vai Então, começando com maravilha. calma aí que o pessoal vai chegando. Tranquilo, cara, sem problema nenhum. Gente, eu tenho uma mania aqui, por favor, então, se isso for uma ofensa, já me falem, eu chamo todo mundo de time, tá? Então, eu penso exatamente como um esporte. A gente que tem um objetivo, só que dentro desses objetivos a gente vai ter algumas regras e tem disciplina. Isso é fundamental hoje na captação de recursos. Só que como a gente vai falar agora um pouquinho do que faz sentido para você, que foi a empresa que eu abri justamente entendendo
a dor e a necessidade das instituições aí do terceiro setor. Eu fui captador aí dos escoteiros do Brasil durante 6 anos, fui captador também do Instituto Pro Cidadania de Curitiba, e entendo a necessidade, porque o que acontece? As instituições, elas desenvolvem os projetos via lei de incentivo, colocam debaixo do braço, e a gente vai para a rua vender os projetos. É isso que a gente tem que fazer. Não tem como a gente criar outras alternativas. Mas uma vez eu estava vendendo um projeto dos escoteiros e foi lá que eu fui abordado por uma empresa e percebi que a forma que a gente está fazendo a captação de recursos, ela pode ser melhorada. E foi trazendo o conceito da captação inversa. Alguém já ouviu falar nisso? Escreve aí sim, não e tal. E o que é a nossa captação inversa? Antes da gente ter o nosso projeto e antes da gente vender, é a gente entender com quem que a gente está falando. Por isso que eu perguntei para vocês aí quem vocês são, porque eu preciso fazer uma administração dessa palestra atendendo a necessidade de vocês. Tá? Então foi essa proposta que a gente criou no Que Faz Sentido. Hoje nós somos uma agência que fazemos a intermediação e a assessoria para as empresas para que elas conheçam as melhores alternativas, os melhores projetos para que elas aportem. Hoje nós trabalhamos aí em todas as leis de incentivo, o esporte, a cultura, o FIA, o idoso, o PRONON e o PRONAS. E nós hoje viramos quase um banco de projetos. O nosso cliente, eu já vou me antecipar um pouquinho, são as empresas. E vocês são nossos produtos. E quando eu falo produto, eu falo com o maior respeito do mundo. Por quê? Porque eu preciso de produtos muito bons para que eu municie o meu cliente a comprar, para que ele não tenha que devolver, para que ele não reclame. Então a gente quer mostrar para vocês o que as empresas querem, como que elas estão vendo esse cenário, o que é de interesse deles, para que a gente monte um produto e caia na aceitação dele. Beleza? Gente, vou começar então agora a nossa palestra. Falei um pouquinho do que é a nossa estratégia, quem sou eu, e vamos lá, time. Bom, quando a gente fala de captação de recursos, e aí eu já sou um pouco metido na questão do marketing, eu misturei aí a teoria do marketing com a de captação. E eu criei essa definição. Para mim, a captação de recursos é a forma que a gente tem que entender, atender e superar as expectativas do nosso cliente. A primeira fase é fundamental. Eu preciso entender quem é o meu cliente. Eu preciso entender o que as empresas querem. Hoje, eu preciso entender o que as instituições estão procurando. Além disso, eu preciso atender agora a sua solicitação. O que vocês hoje almejam? Para que, se eu entendo a necessidade, eu consigo atender com uma expertise muito boa, eu vou superar a tua expectativa. Isso, para nós, é fundamental na parte da captação de recursos. E há perguntas que eu vou deixar para vocês, que é muito importante para que a gente comece a avançar nesse bate-papo, tá, gente? Isso aqui não é uma aula, longe disso, é um bate-papo mesmo, a gente quer uma forma muito informal, trazer aí como as oportunidades de negócio na captação, mas eu preciso que você me responda essas perguntas. Hoje, a sua causa está atrelada à sua verdade? Isso faz parte do seu ser? O seu propósito? Você está feliz com isso? É isso que você quer trabalhar? Você se sente realizado com os projetos ou com a tua instituição? Se você responder sim, a gente continua. Se não, a gente volta para a primeira página. Tá bom? Então vai lá. Galera, escreve aí sim, não, qual é o propósito de vocês, o que vocês estão aqui procurando, o que a tua instituição trabalha, o que ela faz, para a gente entender um pouquinho esse cenário. Olha, Felipe, o pessoal está falando legal. Que sim, hein? Show de bola, galera. Excelente. Vou passar para a próxima tela. Gente, quando a gente fala de captação de recursos, a gente vende. E aí as instituições ficam meio brabas comigo, assim, sabe? Produtores culturais, esportivos dizem, você não pode tratar o meu projeto como produto. Sim, eu posso. Por quê? Porque ele vai ser comprado por alguém. E a pergunta principal, o que a sua instituição vende?
Pode escrever aí no chat para mim. O que vocês vendem? E aí? Tem gente escrevendo? Ah, escreveram ali, ó, o grupo escoteiro. O que ele está vendendo? O fortalecimento junto ao parceiro. Ah, não, desculpa. César, desculpa, eu li aqui errado. Você está buscando parceiros e se fortalecer, é isso? Legal. O que a gente vende, gente? Eu vendo projeto, Filipe. Eu vendo uma orquestra. É isso que a minha instituição faz. Eu vendo a cultura. Eu tenho um projeto de idoso. E a gente está procurando parceiros para captar recursos. Filipe, eu sou de um grupo escoteiro, eu tenho um projeto no Fundo da Criança e Adolescente, e eu proporciono às crianças uma ação voltada à educação. É isso que a gente vende, gente? Não. Não vendemos isso. Nós vendemos oportunidade. Parabéns, quem escreveu aí, Marcos. Sensacional. Parabéns, viu? É isso, gente. Se a gente se colocar agora na frente de uma empresa, como uma instituição que precisa da ajuda dessa empresa, se colocando naquela, olha, você tem que me ajudar, porque se você não me ajudar, eu não vou conseguir pagar a minha luz, é muito difícil ser do terceiro setor. Desculpa, esse tipo de abordagem hoje não funciona mais. Então, eu vou dar aqui 2 exemplos de venda e vocês vão me dizer qual é a melhor. Oi, boa tarde, tudo bem, Silvio? Muito obrigado por me receber. Eu sou aqui dos escoteiros do Brasil. Eu tenho um projeto que a gente precisa muito da ajuda da empresa, porque a gente está criando uma ação para fortalecimento de jovens. Como que a empresa pode colaborar com a gente? Você tem aí algum dinheiro que você possa me passar? Essa é uma abordagem que a gente escuta diretamente das instituições. A outra abordagem é assim: boa tarde, Silvio, tudo bem? Que bom aqui que a gente marcou o horário, você tem esse tempo aqui para me atender. Eu vim te trazer aqui uma grande oportunidade onde a sua empresa pode atrelar a sua marca a uma operação de negócios, onde o seu colaborador pode se sentir feliz e o seu cliente final vai ter orgulho de ter comprado o seu produto porque você está atrelado a uma causa que faz a diferença no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Além disso, essa oportunidade não tem custo. Você vai redirecionar o seu imposto de renda. Você já ouviu falar nisso? Posso te explicar? Qual das 2 abordagens você acha que as empresas querem ouvir? A primeira ou a segunda? Não vou nem pedir para escrever, tá, gente? Segunda, com certeza. A gente hoje não pode mais achar que as empresas devem apoiar o projeto. A gente hoje tem que conscientizar elas da melhor forma. E como que a gente faz isso? Por meio de projetos, né? Hoje eu chamo de produtos que vocês estão trazendo para nós, produtos para que eu possa municiar o meu cliente. Mas agora a gente está falando de concepção de projetos. Vocês tiveram aí a palestra com o Davi na área de planejamento, que é a parte principal da captação de recursos. Se a gente não tiver um planejamento, se a gente não tiver um projeto pronto, a gente não consegue oferecer ao mercado, a gente não consegue vender. Mas esse projeto, ele tem que ter uma transformação. As empresas têm que ver valor, tanto valor moral quanto valor de marca. Isso é fundamental para que eu, como empresa, me interesse em aportar um recurso. O que teu projeto faz de diferente? Qual é a abordagem que ele está me trazendo? Qual é o propósito desse projeto? Qual é a transformação social que você é capaz de impactar? Vocês ouviram bastante nas outras palestras a questão do impacto social. Quais são essas abordagens? E é isso que a gente precisa responder. Quando a gente fala de oportunidades, eu quero trazer para vocês algumas oportunidades pelos mecanismos de incentivo fiscais e outras oportunidades de patrocínios via captação de recursos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui das leis federais, que é a cultura, o esporte, o FIA, o idoso, o PRONON e o PRONAS, onde as empresas podem destinar seus impostos. E aí a pergunta, você sabe quantos por cento uma empresa pode destinar de imposto? Anota aí. Mas também a gente quer trazer outras operações. Por quê? Porque são mais fáceis, porque são mais agradáveis da gente falar, que é o ICMS. Alguém já ouviu falar no ICMS? No Paraná, a gente tem o Profice e o ProEsporte. Em São Paulo, a gente tem o PROAC e ILIEP. No Rio Grande do Sul, a gente tem o ProEsporte
e a LIC. O que são essas sopas de letrinhas? São programas do Estado para renúncia fiscal do ICMS. Então, empresas que pagam seu ICMS, elas podem redirecionar parte desse imposto a projetos culturais ou esportivos. Olha que bacana essa dica. E aí eu faço já uma provocação para vocês. Se o estado de vocês não tem, vale a pena juntar várias associações e pedir para que o governo crie esses mecanismos. É muito importante para que a gente fomente a cultura e o esporte no estado. Outra oportunidade que eu trago para vocês é o ISS. Em Curitiba, a gente tem o mecenato. Em São Paulo, a gente tem o PROMAC. No Rio de Janeiro, tem a parte do ISS e do IPTU. O que é isso? Empresas que pagam ISS, Imposto sobre o Serviço, e o IPTU, olha que legal, elas podem redirecionar parte desse imposto apoiando projetos culturais. E todas essas ações, gente, não tem custo para a empresa. Filipe, então é muito fácil. Por que elas não fazem? Porque elas não conhecem. Porque elas não sabem que existe isso. Porque nós não ensinamos às empresas todos os mecanismos. A gente quer vender o nosso projeto, mas a gente não ensina a eles como fazer, o que tem no mercado à disposição e o que ele pode oportunizar para a empresa redirecionando esse imposto. Para nós, hoje, é fundamental que eles entendam esse processo. Além disso, a gente tem a questão do patrocínio direto. Filipe, o que é patrocínio direto? Gente, pense aí no time de futebol. Eu dou um dinheiro e o time de futebol vai lá e coloca a marca na minha camisa. Isso é o patrocínio direto. Eu pago por uma ação e eu tenho uma contrapartida, uma exposição. E nós temos hoje dois caminhos muito legais na parte de captação de recursos. Um são os editais. Em relação ao Covid, a gente teve aí uma quebra, algumas empresas aí não vão ter o lucro que imaginavam, não é que elas não vão ter lucro, elas vão ter lucro, mas talvez não tenham o lucro que elas imaginam. Com isso, elas estão criando editais. Hoje mesmo saiu um edital da Smart Fit, da academia, mas tem o edital da Natura, tem da Fenza, tem da Leroy Merlin, tem N editais, o Ibanks, aqui de Curitiba, abriu um edital, fechou domingo. São empresas que estão criando formas para trazer recursos com uma estratégia mercadológica. Ou seja, a Fenza direcionou um edital só para a questão do Covid. Ela está direcionada para essa ação, é isso que interessa a empresa. Se hoje você tem a oportunidade de escrever um projeto, um edital, né? Por favor, faça. Só que o edital também ele tem duas questões muito sérias. Ele tem um prazo muito curto. De 30 a 45 dias você tem que escrever e dar conta do recado. E a maioria dos editais querem projetos aprovados em leis de incentivo. Certo? Isso é muito importante. Então, o que é aprovados, Filipe? É que está com o diário oficial. É que você tem o certificado de aprovação no Conselho Municipal do Idoso, no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, no Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente. Se você tem um projeto federal no Diário Oficial, enfim. É essa certificação que ela vai te validar para que você escreva o projeto e concorra a esse recurso. Mas é uma forma muito bacana e muito rápida de conseguir. Tá? Basta que você tenha disciplina, organização e o planejamento estratégico que o Davi falou muito bem na palestra anterior à minha. E o outro caminho legal é o financiamento coletivo, o famoso crowdfunding. Já ouviram falar disso? Então é o seguinte, tem várias plataformas aí no mercado, Vaquinha, Benfeitoria, Quicante, enfim, várias plataformas onde eu tenho uma causa, eu coloco esta causa dentro dessa plataforma e eu tenho pessoas que apoiam com dinheiro esta causa. O bacana da questão do financiamento é que eu crio recompensas. E essas recompensas são muito agradáveis para quem está redirecionando, para quem está doando esse dinheiro para essa proposta do financiamento coletivo. O financiamento coletivo tem um prazo também de 30 a 40 dias para captar. Muitas estratégias captam recursos mais rápido, né? E aqui não tem incentivo fiscal, não tem nada. Assim, eu gostei dessa causa, eu me simpatizei com isso e eu quero dar dinheiro.
Eu vou dar 2 exemplos aqui de financiamento coletivo, que eu acho que até vocês tiveram a oportunidade de ver. Teve um senhor em São Paulo que o carro, ele era um pintor e o carro dele pegou fogo no meio do trânsito. E as pessoas ficaram muito sensibilizadas com aquilo e não sabiam como ajudar. E aí tiveram uma ideia de criar uma vaquinha, né? E fizeram a proposta, mostraram o carro dele pegando fogo, falaram, vamos ajudar esse senhor, ele precisa do carro para trabalhar. Em 2 dias eles conseguiram o recurso e esse senhor comprou um carro. E a outra, eu tenho uma adoração aí por uma banda chamada O Teatro Mágico, uma banda de músicas autorais. Eles também fizeram uma vaquinha para conseguir recursos e eles davam recompensa lá, R$ 15 ganhavam um postal assinado pela banda, R$ 50 o CT e o DVD, R$ 100 o moletom mais o CD e DVD, R$ 500 você sentava com o vocalista e junto com a banda e fazia o set list, você escolhia a música com eles para tocar. E R$ 1.000 você passava o som com os caras e via o show em cima do palco. E eles fizeram uma proposta, se não me engano, de 250 mil. Né? E eles queriam captar em 40 dias. Eles captaram esse valor em 3 dias. Sensacional, uma estratégia muito bacana, muito legal, que movimentou as pessoas que gostam da banda e que doaram dinheiro para eles realizarem. Então, esses são alguns mecanismos e algumas formas que a gente tem na captação de recursos, tá, pessoal? Quando a gente fala de oportunidades, eu quero trazer números agora para vocês. Né? A gente fala de captação, as pessoas querem ver números. Então, eu tenho para vocês 1,48 bilhões de oportunidades na área da cultura em 2019. Esse foi o valor, e aqui está a fonte, que foi aberto para projetos na área da cultura em 2019. Só cultura, gente. Eu não estou falando nem do esporte, nem do FIA, nem do idoso, nem PRONAM e nem do PRONAS. Vejam as oportunidades e o valor financeiro que a gente tem na mão. A gente só precisa saber trabalhar isso, ok? Quem são os nossos clientes? Quem são os meus clientes? Então, são empresas que tributam pelo lucro real. Filipe, o que é lucro real? Lucro real são empresas que têm o valor financeiro girando mais de 75 milhões de reais anuais. Esses são os caras que a gente tem que ir atrás. Eles pagam esse imposto, isso é uma coisa muito importante, tá? Eles estão redirecionando esse imposto que ia lá para o tio Bolsonaro. Ele vai para o governo federal. Não tem jeito. A gente tem a oportunidade de apresentar as nossas ações e mostrar as vantagens e as nossas ações para as empresas, para que eles consigam redirecionar para a cultura, para o esporte, para a área social, para o idoso e para a saúde. E as empresas podem redirecionar até 9% do imposto. Filipe, não é 4%? Eu sempre ouvi falar 4% ou 6%. Verdade. Por que você ouviu 4%? Porque o teu projeto ele é cultural. Então, ele só tem 4% do imposto. E os 6%, o que é? 6% é pessoa física. Calma que eu vou chegar lá. Agora eu vou falar da pessoa jurídica. O cara tem um imposto para pagar. Ele tributa pelo lucro real. Ele tem 75 milhões. A gente pode chegar com todas essas oportunidades. A gente vai ter o idoso redirecionando 1%. A gente tem o FIA, municipal, estadual, 1%. A gente tem o esporte, 1%. A gente tem PRONAM e o PRONAS. Filipe, o que é PRONAM e PRONAS? Se tiver alguém aí com instituição de PRONAM aí, pode se manifestar, tá? Mas o PRONAM são programas do governo federal. O PRONAM é voltado a instituições que trabalham as questões de oncologia. E o PRONAS, que trabalha com deficiências. Tá? O PRONAS, quem utiliza muito esse mecanismo são as APAES. Se tiver alguém de APAE aqui, por favor, dá um oizinho aqui para a gente. Tá? São mecanismos e formas muito legais para a gente trabalhar. Filipe, mas é o seguinte, eu sabia que era 9%, mas eu fui numa empresa e ele falou o seguinte, que ele não pode fazer o imposto da cultura do esporte, porque ele só redireciona para a cultura. São conflitantes essas leis, é verdade? Não. Elas somam. Por isso que a gente fechou esse percentual de 9%. Pessoal, pergunta principal. E o que os nossos clientes querem? O que as empresas querem? Qual a melhor forma para a gente descobrir isso?
Alguém tem uma ideia? Tá ali, né? Eu já dei a dica. Perguntando, gente. A gente tem muito medo de perguntar. A Beatriz, na palestra dela ali, falou dos nossos nichos fortes, né? A família, os pais, e os nichos fracos, que são os nossos contatos. E é bem isso, a gente tem vergonha. Poxa, Felipe, mas assim, eu não consigo perguntar para a pessoa, como é que eu posso descobrir isso? Mídias sociais. As empresas hoje estão estampando nas mídias sociais as ações que elas querem e o que elas querem se envolver. Isso é muito importante. Então, esse caminho, você começa a pescar as ideias, as interações com as empresas, para começar a formatar um projeto que seja do interesse dela. Olha que bacana. E algumas perguntinhas a gente tem que fazer para as empresas. Olha, o que sensibiliza a empresa? Quais são as contrapartidas que vocês gostariam? Qual a causa que vocês têm hoje interesse? É o empoderamento feminino? É o LGBT? São as questões raciais? É a inclusão? É projetos voltados ao autismo? É a síndrome de Down? O que é legal para vocês? Me fale, porque é o seguinte, a gente está com um time pronto para desenvolver um projeto e a gente está fazendo essa pesquisa para que a gente consiga fazer uma proposta que atenda à tua necessidade. Por que é interessante isso para as empresas? Porque elas gostam de você? Talvez, mas não só isso. Porque eles veem valor. E quando eu digo valor, não é só valor financeiro, mas também valor financeiro, porque isso tem que gerar negócios para eles. Como isso não tem custo, se torna mais agradável a nossa conversa. Como nós temos a questão do orçamento fechado, questão do Covid, teve a greve do transporte há 2 anos atrás, enfim, a gente teve N situações que complicaram as empresas, a gente está trazendo uma oportunidade sem custo, de interesse, que eu posso trabalhar a exposição de marca, marketing, o consumidor final pode comprar mais dessa marca e vai se interessar sabendo que ele está atrelado a questões de interesse. O cliente interno, os colaboradores, ficam muito felizes quando a empresa apoia projetos que eles gostam, e os colaboradores têm decisões hoje na escolha de grandes empresas, e eles vão lá e vestem a camisa e postam lá no Insta, no Facebook e tal. Olha o que a minha empresa fez. Orgulho de trabalhar aqui. Essa palavrinha, orgulho de trabalhar aqui, gente, replica isso nas mídias, e isso cria um valor imensurável para as empresas. É muito legal isso. A questão do marketing e geração de negócios. Felipe, pode dar um exemplo nessa questão de geração de negócios? Como é que a gente faz? Claro. O que acontece, gente? Quando a gente está escrevendo um projeto, tem a parte lá de contrapartidas. A gente foi no mercado, perguntou e tem que colocar isso dentro do projeto. Mas tem contrapartidas que a gente pode ter a nossa conversa com o nosso patrocinador, que não está escrito, mas que seja de interesse dele. Então, hoje a gente está aí fazendo o patrocínio de um time de futsal do interior do Paraná, e as nossas estratégias para 2021, tá, pessoal? Então, só para ninguém achar que a gente vai criar ação aí para o Covid, fiquem tranquilos. Em 2021, a nossa estratégia é levar os atletas para dentro desta loja, eles vão fazer uma tarde de autógrafos, vão sortear camisas. Com isso, eu estou gerando fluxo de pessoas dentro dessa loja, eu aumento a possibilidade de venda, essa empresa redirecionou um imposto no projeto, mas ela está vendendo produtos por meio dessa ação, e isso gera lucro. É exatamente isso que eles querem. Nós temos outro produto na mão, que é estocar, um carro da Estocar. Então, além do cara já aparecer na Rede Globo, na Sport TV, nos horários maravilhosos, que pagar isso, a televisão é muito caro, e ele pode fazer isso via lei de incentivo, a gente pode criar ações de entrega de ingresso para os colaboradores, os clientes potenciais podem assistir corrida dentro do box da equipe. Além disso, a gente consegue mexer com as emoções e entregar um marketing que não tem preço, né? Que é uma experiência única. Vamos dar uma volta de carro com um piloto profissional antes da corrida. Eu consigo fazer isso com um cliente potencial, com um colaborador que eu quero valorizar. Essas ações, assim, gente, a gente consegue trabalhar de uma forma muito legal, sabe?
Bom, e aqui eu tenho alguns caminhos que eu gosto de passar para vocês, que eu fui mastigando, fui tateando o mercado e percebi que era mais fácil eu seguir essa estratégia do que eu ir correndo procurar recursos sem saber para onde. Primeira coisa, né? A gente está falando agora de projetos que vão ser inscritos. Primeira coisa que a gente tem é uma ideia. E essa ideia, sendo muito sincero com vocês, às vezes ela é muito boa para nós, mas talvez ela não seja boa para o mercado. Então, mais uma vez, além de eu ter a ideia, eu preciso começar a entender se o mercado compra essa minha ideia. Muitos produtores culturais, muita gente vem com projetos e diz assim, Felipe, eu estou com um projeto maravilhoso. Eu nunca vi ninguém falar que o projeto não é maravilhoso, lógico. Aí a minha pergunta é, para quem? E não porque eu sou mal-humorado, porque eu estou grosso, não, é porque eu quero entender se ele já foi para o mercado, se o mercado já disse, sim, a tua ideia é legal, vem aqui que eu quero comprar. Ou é só mais um projeto? Se for mais um projeto, a gente vai cair naqueles 80% dos projetos aprovados que não conseguem captação. Por que não consegue captação? Por dois motivos. Ou o que a gente está ofertando não é interessante, ou a gente tem a questão dos 20%. Né? Quando eu escrevo um projeto federal, tanto no esporte quanto na cultura, eu tenho que captar no mínimo 20% para que o projeto se realize. Se eu estou fazendo um orçamento de 1 milhão, eu preciso ter já na minha cabeça quem ou quais empresas eu terei 200 mil em caixa. Eu já tenho 200 mil em caixa? Não, Felipe. Eu tenho 20 mil em caixa. Opa! Se você tem 20 mil, é mais fácil a gente pensar em 100zinho, né? Porque a gente já sai com 20. Se eu for pensar em 1 milhão, eu preciso de 200. E aí a gente começa a ficar complicado essa proposta do orçamento. Então é muito importante, vamos lá, ter a ideia, quando a gente vai escrever o projeto, chamar todas as áreas para que elas se envolvam, projeto administrativo, financeiro, captação de recursos, todos têm que estar envolvidos no mesmo objetivo. Todos vão ter que vestir a camisa. Não adianta a instituição e a equipe de projetos pensar no projeto e não envolver outras áreas e falar assim, putz, esses caras aí do projeto ficam criando só trabalho para a gente, não sei nem o que vai, para que isso. Não adianta, isso não vai funcionar. Todas as áreas envolvidas com um excelente planejamento estratégico que o Davi falou. Buscar empresas alinhadas com os valores da instituição. A gente está falando de captação de recursos, mas a gente não vai deixar aqui a questão de visão, missão e valores. Isso tem que estar atrelado a vocês. Se tem alguma empresa que não condiz com o relacionamento de vocês, a gente não vai buscar esse recurso. Mesmo que esse recurso proporcione as nossas ações. Mas se nós não estivermos confortáveis, a gente não vai fazer. Isso é muito importante, tá? Outra questão muito importante, a gente precisa entender o que é o nosso recurso. Então, quando a gente vai escrever um projeto, a gente precisa saber se o mercado em si consegue bancar isso e se a cidade em si, que eu estou fazendo o projeto, tem perspectiva financeira. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro. A gente escreveu um projeto no Paraná, pelo FIA, de 1 milhão. Fomos audaciosos. Em São Paulo, escrevemos o mesmo projeto por 1 milhão. A probabilidade de São Paulo dar mais certo é muito maior. Pô, Filipe, por que você está menosprezando o Paraná? Não, porque São Paulo tem mais oportunidades, tem mais empresa, tem mais dinheiro. Então faz mais sentido eu escrever um projeto de 1 milhão em São Paulo e 500 mil no estado do Paraná. Eu vou conseguir captar esse recurso e esse recurso vai satisfazer a necessidade, nós vamos sair felizes. Porque quando a gente está escrevendo um projeto, tem duas palavrinhas que a gente tem que tomar muito cuidado. Expectativa e frustração. Elas têm que estar em equilíbrio. Eu não posso estar com a minha expectativa lá em cima quando eu faço um projeto, porque talvez a minha frustração seja maior ainda. E eu não posso estar com a minha expectativa baixa, porque senão eu não vou nem conseguir sair para o mercado apresentar essa oportunidade. Então eu tenho que estar em equilíbrio com essas duas ações. Só que com isso eu vou ter que ter um orçamento realmente enxuto, interessante, estratégico. Eu vou ter que ter uma causa que o mercado me sinalizou que é bacana. Eu vou fazer
uma pesquisa de mercado com as empresas que eu possa trabalhar, e com isso eu consigo montar a estratégia do meu projeto. Beleza, conseguimos, fizemos isso, mandamos o projeto para submeter à aprovação. Mandamos lá para a Secretaria da Cultura, Secretaria do Esporte, para o Conselho Municipal da Criança e tal. Saiu o certificado de aprovação, saiu o diário oficial. Estou feliz da vida, agora eu vou captar. Se você fez todos esses passos e você já tinha conversado com as empresas, ela só vai estar esperando esse documento para fazer o aporte. Se você não fez isso, nós vamos viver exatamente esse período agora, até o dia 30 de dezembro, que as empresas têm o período para redirecionar o dinheiro, nós vamos ficar aqui, batendo de porta em porta para as empresas com o nosso projetinho debaixo do braço. Nós não podemos mais fazer projetinho debaixo do braço e sair vendendo. Isso não cabe mais no nosso mercado. Nós temos que ser hoje profissionais. Nós não somos tão mais voluntários. Os voluntários são importantes muito. Trabalho numa instituição é o maior voluntariado do Brasil que está do mundo, os escoteiros. Mas se não tiver uma equipe de profissionais que seja o pai ou a mãe, como o Davi falou, que coloque as coisas debaixo do braço e que dê suporte, não vai funcionar. Então a gente precisa hoje entregar essas ações para as empresas. Maravilha, conseguiu o recurso, a empresa está feliz da vida. O que ela espera? Prestação de contas. Qual prestação de contas? Será que é só o relatório institucional da empresa? O que ela quer? Será que ela quer uma ação para a gente demonstrar o que a gente fez? Será que ela quer um café da manhã para a gente apresentar? Vamos entender isso e vamos superar a expectativa de nosso cliente. Vamos fazer a melhor prestação de contas. E às vezes não precisa nem ser alta financeiramente. Eu vou te contar uma que eu participei, que eu fiquei extremamente encantado. A gente faz a captação para um projeto do Instituto do Bernardinho, com o Instituto Compartilhar, e eles colocaram uma folha de sulfite com 3 baldes de tinta. Nesse evento estavam as crianças, os pais e os patrocinadores. As crianças estavam jogando vôlei, o professor falou assim, Marcelo, vem cá. Ele foi lá, escolhe aqui uma tinta, põe a tua mão e coloque nessa folha de sulfite. Ele foi lá e colocou. Pum. Pais, escolhe uma outra tinta e coloca nessa folha de sulfite. Os pais foram lá e colocaram. Patrocinador, agora pegue uma outra cor e coloque junto nessa folha. Fizeram essas 3 mãos juntas. A criança beneficiada, a família com suporte e a empresa financeiramente dando o custeio, escrito, muito obrigado por você fazer parte dessa ação. Foi essa a contrapartida. Teve representantes de empresas que choraram quando viram isso, viraram para nós e falaram assim, está renovado o projeto para o ano que vem. Uma simples prestação de contas. Gente, e o principal da captação de recursos? Principal, a gente vai pedir sempre, sim, mas mais do que pedir, a gente tem que agradecer. Agradecer um não quando a gente tomar, porque não é um não para você, pode ser um não temporário, né? Foi uma questão que não deu certo, mas pode dar certo no futuro, então é um até breve. E a gente vai ter que sempre buscar o nosso relacionamento e projetos contínuos para que a gente tenha uma captação mais forte, mais interessante para as empresas. Outra questão importante, quando a gente fala de captação, eu estava tendo uma outra palestra e me perguntaram, Filipe, mas as empresas querem patrocinar, querem ser a única incentivadora de projetos? Dependendo de alguns mecanismos, sim, mas quando a gente fala de mecanismo federal, não. Hoje as empresas querem que tenham mais empresas envolvidas no teu processo. Ué, mas por que, Filipe? Mas aí vai ter mais marca, não fica confuso isso? Não. Por quê? Porque se um dia essa empresa não puder mais contribuir ou não achar mais interessante, você tem a forma de criar a sua sustentabilidade e teu projeto não vai morrer. Você tem outros parceiros, você tem outra forma de conseguir recursos. Se você só depender de mim, talvez um dia eu não possa mais contribuir. E aí o teu projeto, tudo que você fez, acaba. Gente, a gente deixa aqui a última frase, que a gente gosta bastante. A gente acredita no mundo de negócio, sim, com empreendimentos baseados na maximização de lucros, baseado na maximização do benefício social. Sim, eles coexistem. Essa é a nossa
proposta, essa é a nossa palestra. Na captação de recursos não tem fim, continue sempre. Muito obrigado. Vou deixar aqui meus legal, contatos Felipe. aqui. Imagina, gente, eu que agradeço. Deixar os contatos, tem até meu WhatsApp, celular, LinkedIn, e-mail, enfim. Por favor, me achem, me perguntem, me instiguem, tirem suas dúvidas, gente. Eu estou aqui à disposição, tá? Felipe, tem uma pergunta que a Célia Nunes fez. Ela perguntou se você poderia dizer como são os nomes das renúncias para poder procurar no estado dela. Claro. Você está falando de renúncia estadual, federal ou municipal? Mas vamos lá, a gente volta aqui, não tem problema nenhum. Bom, é fácil aqui para mim, vamos lá. Você está falando das renúncias federais, tá? Federal Brasil, né? A gente está falando da cultura, Lei Rouanet, hoje Lei de Incentivo à Cultura. Lei do Esporte, Idoso, FIA, Municipal Estadual, PRONON e o PRONAS. Se nós estamos falando das leis estaduais, tem que ver no seu estado, Célia, né? Estadual e municipal, ela respondeu. Que estado você é, Célia? É importante para a gente saber. Tem estados que não existem esses mecanismos, né? A gente percebeu. Por exemplo, eu vou te dizer os que a gente conhece que trabalha. Então, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas, Rio de Janeiro, trabalham com ICMS, sim. Cada um tem uma característica. Por exemplo, São Paulo e Paraná é 100% de dedução. Ou seja, a empresa não paga nada por isso. No Rio Grande do Sul, é 90-10. 90% do redirecionamento do imposto, 10% de patrocínio. Na Bahia, é 80-20. Minas, se eu não me engano, também é 80-20. Pernambuco, é do Recife. Do Recife. Recife, desculpa, Célia, eu não sei se o Recife tem projetos, se tem algum mecanismo estadual. É muito importante, até se você descobrir, trazer para nós, porque é um mecanismo muito legal. Eu bato nessa tecla. Para mim, hoje, o ICMS é meu cartão de visita. Todo mundo está batendo aí nas leis federais e tal, e as empresas estão um pouco cansadas, né? A gente teve um certo sufoco em cima deles, porque eles estão cansados de ouvir muita informação, ouvir muita gente falando muita coisa. E o ICMS e o ISS estão quietinhos lá. E às vezes é mais fácil a gente conseguir um recurso por esses mecanismos. Vai lá, se tiver mais alguma pergunta? Eu estou lendo aqui, a Jaqueline aqui, foi falado muito de instituições do terceiro setor. Então, Jaqueline, na verdade, a minha proposta não é, tá? A minha proposta é falar de negócios de empresa. Eu estou contando o que as empresas gostariam que o terceiro setor fizesse para que a gente tivesse um match aqui, para que a gente tivesse um casamento. Você trazendo uma oportunidade de negócio legal, eu tendo dinheiro e eu aportando em vocês. Né? O que mais? A Jaqueline trouxe uma pergunta. Vai lá. Perguntando se tem alguma dica para quem pertence à sociedade civil e está entrando agora no terceiro setor. Tenho sim. Primeiro, ame a causa que você está trabalhando. Até quero saber a causa que você está no terceiro setor, Jaqueline. Escreva aqui para nós. Depois que você está entrando e for picado aí por esse insetinho do terceiro setor, que contagia a gente de uma forma muito bacana, a gente vai ter que começar a pensar de uma forma estratégica. Davi falando em planejamento estratégico, de todas as formas que a gente vai criar subsídios para escrever projetos. Depois que a gente tiver tudo bonitinho, acertado com essa questão do planejamento, aí a gente vai vir para a captação de recursos. Lei de utilidade pública municipal vale? Depende. Tem editais que pedem lei municipal e tem editais que pedem o SEBAS. Eu já vi o SEBAS, imagina, a certificação nacional de assistência social, a maior certificação. E teve um município que não aceitou a certificação do SEBAS da instituição e pediu a lei municipal. Né? Então, assim, poxa, eu tenho o maior certificado do Brasil, ele não aceitou porque ele queria do meu município. Isso depende muito, tem municípios para municípios que trabalham essa questão aí, tá? A Lorici, que escreveu aí. Felipe. Eu. Se você puder falar um pouquinho sobre a premiação que vocês vão fornecer no Hackathon. Com certeza. Com certeza. O maior prazer, gente. A gente recebeu o convite aqui para a gente estar falando um pouquinho para vocês, e nisso a gente
quis também trazer mais um benefício e oportunidades para vocês. Então, a gente está oferecendo aí para quem ganhar o nosso hackathon, a nossa maratona social, a gente vai oferecer uma consultoria na parte de planejamento estratégico com o Davi Hortolã e captação de recursos com o Filipe Nichetti, o nosso time aqui da O Que Faz Sentido. Além disso, a gente tem nos nossos parceiros produtores culturais, produtores esportivos, gente capacitada para escrever no FIA, no Idoso, no Pronon e no Pronas. Nós vamos juntar todo esse time para dar suporte para vocês, usando toda essa estratégia de mercado para que vocês saiam com um produto pronto, interessante e que atenda o meu cliente com um produto personalizado e que eles vão comprar com muita satisfação. Sensacional, hein, Felipe? Legal Será que demais o isso, PMI né? Paraná pode ganhar essa consultoria aí também? Olha aí, a gente vai trocar, porque, cara, o que eu estou aprendendo com vocês, eu estou encantado com o evento, muito, muito, muito bacana mesmo. Não, Então, a sensacional, gente Felipe. tem que trocar. Te ouvir falar e ter a oportunidade de ganhar uma consultoria sua, realmente vai ser um presentão mesmo. Imagina, por favor, o que é isso? Já tá. Quem pede ganha, tá tudo certo. Mas eu vou querer aprender muito com vocês, porque eu sou bem sincero, a parte de Canvas aí eu tenho que aprender mais, tá? Eu tô apanhando. Então eu sei que vocês têm aí muita coisa para me trazer também de benefícios. Não, mas legal. Então, Felipe, se quiser fazer umas considerações finais, que daí já vamos encerrando, porque já estouramos um pouquinho o tempo aqui. Ai, desculpa, então. A gente fala demais, italiano sabe como é, a gente parla, enfim. Mas, gente, principalmente agradecer a vocês. A gente sabe que não é fácil estar no terceiro setor, não é um caminho fácil. Tem as suas barreiras, mas assim, eu já bati cabeça demais, né? Fiquei 10 anos, eu tenho 43, tá, gente? Se alguém quer fazer conta, enfim. A gente bateu cabeça demais e eu acho que essa forma, essa metodologia que a gente está trazendo da captação invertida, alinhada com o planejamento estratégico, a gente vai ter mais sucesso no terceiro setor. A gente hoje vai ter que parar de achar que a gente sabe tudo, que a gente realmente não sabe, procurar parcerias estratégicas, ter um time de jurídico legal, ter um time de contabilidade, esse time vai ser importante para nos dar suporte, tem um time de captação, tem um time de planejamento. É importante a gente juntar essas forças para que a gente desenvolva os nossos projetos e consiga o êxito, que é o recurso para executar. É isso que a gente precisa. E algumas pessoas vão perguntar assim, pô, Felipe, como é que você ganha dinheiro com isso? Você vai cobrar e tal? A gente recebe o dinheiro do percentual que a lei nos paga. Olha que bacana. Então, lá, quando a gente escreve o projeto, tem lá rúbrica de captação de recursos, rúbrica de contabilidade, rúbrica de planejamento estratégico, rúbrica de comunicação. Essas rúbricas que vocês escreveram no projeto é o nosso ganho. Então, a gente se sente muito tranquilo de ir ao mercado, porque eu não sou vendedor de projetos. Eu oportunizo essas ações do projeto com as empresas e quem vai vender o projeto são vocês. A gente vai colocar na mesa a empresa conosco, mas quem vai vender, quem tem que encantar o cliente é quem tem o projeto. Eu não tenho capacidade nenhuma aqui de vender o projeto que a Jaqueline está apresentando. Eu nem sei o que ela faz. Eu não tenho brilho nos olhos. Eu não tenho argumentação técnica do projeto. Então, é vocês que vão vender. E vocês vão ter que ser capacitados para isso. E é isso que a gente está oferecendo nessa formação, e o PMI aí está de parabéns aí com um time pronto para atender vocês. Valeu, Felipe. Falei Muito demais, obrigado né, mesmo gente? pela sua participação. Eu acho que tá todo mundo aqui, nem viu passar o tempo, viu, Felipe? Tava Ai, muito bom te desculpa, ouvir. que legal, gente, que bom. Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrando essa nossa última palestra dos nossos talks temáticos. E semana que vem já começa o hackathon. Então, quem já está inscrito, vai se preparando. A gente vai mandando umas informações ali, tanto por e-mail quanto pelo grupo do WhatsApp. Quem não está recebendo e-mail, quem não está no grupo, entre em contato com a gente. Qualquer problema, pode entrar em contato com a nossa equipe. Tem o nosso contato no site.
Na segunda-feira já vai começar as equipes a entrarem no onboarding dentro da plataforma onde vai acontecer o hackathon. E na segunda-feira à noite a gente vai ter a primeira palestra ali sobre o PM Canvas. Vai ser um treinamento que vai dar um geralzão sobre a ferramenta que a gente vai usar durante o hackathon. Daí, durante os 3 dias do hackathon, que vai ser no dia 27, 28 e 29, a gente vai se aprofundando cada vez mais em cada área do PM Canvas. Então, é uma ótima oportunidade para pegar mais conhecimento e para desenvolver aquele projeto que vocês estão na cabeça, que vocês estão querendo desenvolver, que estão precisando de ajuda para desenvolver o planejamento. E é isso, pessoal. Se alguém ainda não se inscreveu, tiver interesse, entre em contato com a nossa equipe. O Maicon está aí no chat, pode falar comigo também. E é isso, pessoal. Muito obrigado a participação de todos. A gente agradece a todos vocês que ficaram aí até o final. E é isso aí. Tenham todos uma boa noite. Vamos aguardando as instruções que a gente vai falando ali por WhatsApp, por e-mail. Um grande abraço e uma boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite.